Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é dia de falarmos sobre a nossa querida ISA CETEP, né? TRPL4, que logo, né, até dando uma olhada aqui na sua divulgação, fala que vai colocar aqui, né, os seus resultados do quarto trimestre nesse próximo dia 20 de fevereiro, terça-feira, após o fechamento de mercado. E o que eu queria mostrar aqui para vocês é que, diante aqui deste cenário atual, né, houve alguns ajustes nas médias móveis de 250 período, dando até que um momento interessante aqui de entrada. Porém, os analistas estão colocando um preço-alvo nela de R$ 25,62, o que de certa forma é abaixo do valor de cotação atual, uma vez que dentre a maioria desses 13 analistas está falando mais para manter do que necessariamente comprar ou comprar forte. Porém, eu estava até observando aqui um pouco das suas projeções de LPA e quero atualizar vocês sobre o preço teto projetivo para 24 e também 25, uma vez que temos aqui as previsões já consolidadas de 2023. Eu até peguei a própria apresentação aqui da empresa, que ela fez recentemente, um evento da XP, e queria destacar alguns pontos que, caso você investe, vai somar com o que você já conhece da empresa e, caso não, vai ajudar numa tomada de decisão. Entenda que ela é uma empresa multilatina, ou seja, vem desde América Central, América aqui do Sul, vem aqui, né, pela costa oeste, né, da América do Sul, Colômbia, Peru e Chile, também um pouco do centro da América do Sul e Brasil. Linhas de transmissão e também gerando capacidade de transformação, né? Isso é bem interessante. Uma coisa que eu gosto muito aqui da TRPL, né, ou da ISA CETEP, são os seus pilares de construção de empresa. Né? Por exemplo, ela fala aqui, né, o que ela quer fazer diante do cenário que se encontra como empresa listada. Criar impacto social, gerar valor para os acionistas e garantir longevidade corporativa, ou seja, uma empresa perene. Como ela vai fazer isso? Com receitas previsíveis, blindadas da inflação. A gente que está aqui no Brasil sabe como que a gente precisa ter investimentos blindados contra a inflação. Crescimento consistente e rentável, tanto é que aqui a receita anual permitida é de 1,6 bilhões, com uma taxa de retorno de 2 dígitos, ou seja, de 10 para cima, tá? Nos últimos, vamos colocar aqui, desde 2016, né? Eficiência e construção de operação e também CAPEX, investimento de longo prazo, né? Ou seja, os investimentos que a TRPL fez em 2002, a gente está recebendo o dividendo agora. E payout sustentável de no mínimo 75%. Ou seja, o nosso LPA, se a gente extrair aqui 75%, a gente encontra mais ou menos o dividendo projetivo. É isso que a gente vai fazer aqui. Tá? Falando um pouco mais sobre o modelo da empresa, veja que aqui ela tinha essa receita anual permitida na faixa de 0,8 bilhões, hoje 6,2, né? É o quanto ela ganha pelos serviços prestados de linha de transmissão. Aquilo que antes eram poucos ativos, hoje já é muito mais. Então veja aqui um crescimento muito grande nas receitas da empresa. Lembrando sempre que ela é indexada à inflação e IPCA, e isso faz com que você tenha uma amortização, ao passo que as taxas caem, ela sobe, e ao passo que as taxas sobem, ela meio que tenta estabilizar aqui. Então, com o índice de preço ao consumidor amplo caindo, isso daqui você pode ter melhores receitas, né? Muito bem. Outra coisa também interessante que a gente pode observar, dá uma olhada na evolução desta empresa nos últimos 10 anos. Olha, antes ela tinha aqui de participação no mercado, né, o market share de 9%, hoje é 12%. Tá? Vencimento das concessões, os contratos até 41, hoje é até 45. Médio, né? Estendeu 52 meses. Concessões, tinha 15, hoje é 35, mais de 100%. Subestação própria, era 107, hoje é 137. Então veja aqui o crescimento amplo e geração de receita. Né? Linha de transmissão, que é o seu core business, né? E capacidade de transformação. Era 46 mil, virou para 85 e era 14 mil quilômetros, hoje é 23. Tudo em escala basicamente de 100% aqui. Veja que é uma empresa estável, perene, gera valor para os seus acionistas com um amplo crescimento. Se você gosta de TRPL4, dá um joinha já aí nesse vídeo, comenta se você tem ou se você pretende colocar na sua carteira. Tá? Outra coisa importante, nesses últimos anos, 5 anos, ela cresce em receita aproximadamente, olha, 50%, com um excelente pipeline de projetos. Até venceu alguns leilões, né?
E o importante é que os leilões que ela participa sempre são de baixo risco, ela é sempre muito criteriosa nisso, tá? Outra coisa também importante, ela cresce na sua eficiência operacional, ou seja, ela diminui muito desperdícios, porque tem expertise, então ela não precisa repassar ineficiência, tá? Projetos concluídos, veja quantos projetos aqui ela já concluiu. Até ela fala aqui, né? Projetos energizados são 12, investimento quase 4 bilhões e receita anual permitida de quase 700 milhões. E tem outros em andamento também, olha lá, até fala Serra Dourada, Piraquê, Itatiaia, Jacarandá, Riacho Grande, Minuano, Água Vermelha. Então são bastante outros projetos, leilões vencidos em andamento, né? 7 unidades em execução. Ela não está parada, né? Outras coisas também, alguns lotes arrematados, conforme já dito, e agora eu quero entrar um pouco mais aqui na questão do valuation da empresa, tá? Isso é muito importante para nós. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui até no próprio Status Invest, a gente observa que no ano até que ela não subiu muito, tá? Então ela ficou meio que estagnada, 30%. É claro que bateu a inflação, bateu o Ibov e tudo mais. O seu dividend yield, guardem bem esse número, olha, R$ 2,20 nos últimos 12 meses. Vamos colocar aqui 2023, né? Dando 8,21. A máxima 27,05, mínima 19. Diz aí qual que é o seu preço médio, tá? E hoje está quase colado aqui no teto, tá? Então surgiu uma oportunidade. Se você conseguiu pegar, coloca aí no campo dos comentários. Interessante que agora ela está indexando o Ibov, além de diversos outros índices, com uma liquidez média diária de 50 milhões. Não é pouca coisa, né? Desconto, ainda tem um descontinho aqui, tá? De 2% nela. Se você entrar hoje, você vai pagar 98%. Tá abaixo do mercado, tá? E um PL bem também interessante. Não é uma das mais baratas, mas está interessante. LPA, pessoal, 359, entregando muito lucro por ação aqui, tá? Parte de dívida controlada em relação ao patrimônio líquido e um pouco marginalzinho aqui em relação ao EBITDA. Por quê? CAPEX. Fez investimento aqui, né, para médio e longo prazo, então meio que assumiu umas dívidas aqui. Tudo bem. Isso é acolchoado pela margem líquida, que é 41%. Dá uma olhada na eficiência operacional da TRPL, da ISA-CETEP. Ela tem 60 de margem bruta e 40 de margem líquida. Veja que existe pouco desperdício aqui, tá? Entre o bruto e o líquido, tá? Dando um retorno, né, anualizado, até ela fala na apresentação, de sempre 2 dígitos nos últimos aí 10 anos, né? Olha lá, 13% e 11%, com bom crescimento de receita e bom crescimento de lucros. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. Atenção em relação ao aluguel das ações. Tá vendo que está muito alto? Está mais alto, né? Está rentabilizando mais você alugar do que manter para dividendos. Talvez você possa fazer aqui um duplo investimento, né? Então você tem lá na sua carteira, põe ela para alugar, porém você tem aqui uma contramão da valorização da ação. Se você coloca a sua ação para alugar, a sua ação de aluguel, ela entra no booking, né? No booking aqui que é compra e venda, ela entra aqui, ó, como venda, né? As pessoas alugam para poder vender, então ela vai gerar uma discrepância no book de oferta, e normalmente isso faz com que o papel ou caia ou fique estabilizado. Isso aconteceu muito com as ações da IRB, da Cielo, tá? Se quiser que eu explique um pouco mais sobre isso, é só colocar aí no campo dos comentários. O Barsi fala muito, né, sobre esse novo indicador de preço aí. E eu achei interessante que, apesar de ser uma ação muito estável, está com muito aluguel, muito altas taxas. Vamos dar uma olhada nos dividendos, já aqui, né? Anunciou até recentemente, eu peguei aqui nas notícias, né? Os pagamentos aqui que teve, né, recentemente, até 3 semanas atrás, que concorda aqui com o Status Invest, que fala que paga aqui já em janeiro, prospectado também para abril, né? E sempre pagando, né? Sempre nos meses iniciais e depois nos meses finais aqui. E quando a gente faz um cálculo médio de dividendos, olha só que interessante que eu percebi aqui, ó. Eu vou pegar os últimos 4 anos, vamos colocar um valor médio de 1,85. Ó. Se a gente pegar aqui na nossa calculadora e fazer um cálculo assim mais moderado, né, 1,85 dividido por 0,06, você tem uma ação que pode chegar a R$ 30,83. Então aqui, ó, vamos colocar aqui comparativamente, ó, R$ 30,83. Então aqui ainda já existe uma margem de segurança de investimento, concorda? Porém, quando a gente observa aqui, olha, no guidance dele, na verdade no forecast, né? Forecast é assim, previsão de lucro futuro, né? A gente vê aqui em 2024 um LPA, tá? Esse EPS significa Earning Per Share, que seria a sigla de LPA em inglês, tá? Então quando a gente pega aqui 2024, previsão,
que é muito mais tranquilo de você fazer previsão de uma empresa como uma transmissora, né? Não tem tanta volatilidade, é 2,7, tá vendo? Guarde esse número, 2,7. Lembrando que ela paga um payout de mais ou menos 75 centavos, então 2,70 vezes 0,75, eu tenho aqui 2,02 de dividendo projetivo. Ele até concorda com esses 2,20 que foi pago em 2023, tá? Nos últimos 12 meses, na verdade. Tudo bem, então vamos continuar aqui o nosso cálculo. Então, imaginando que seja 2 e 2, vamos dividir pelo nosso 0,06, que é o 6% ideal, vamos ver um valor justo aqui. Olha lá, R$ 33,75. Mesmo assim, olha, R$ 33,75, se eu pegar aqui no meu resumo, 33,75 ainda está bem baixo em relação à cotação atual, por isso que se apresentou alguns momentos bem interessantes aqui de entrada das média móvel de 50 e 200 período. E quando a gente observa aqui, olha, esses destaques financeiros vêm muito concordando com o que a gente acabou de ver. Perceba que aqui, tanto nos 9 meses quanto no anualizado, a gente consegue ver um crescimento de 21% na receita. Outra coisa também, na margem EBITDA, a gente consegue ver aqui um crescimento entre 77% a 80% de margem EBITDA. E um lucro em milhões, na verdade, é 1 bilhão de lucro nesses primeiros 9 meses. Vamos ver agora, dia 20, como isso vai ficar. Mas veja, ó, os 9 primeiros meses de 2022 foi 500 milhões, 570 para ser mais exato. E em 2023 já foi 1 bilhão. E agora a gente vai ver o consolidado aqui anual, né? Olha só que interessante. Então veja que ela já está atingindo aqui lucros líquidos milionários. Isso ajuda lá na composição dos dividendos, tá? Aqui é um pouco da distribuição histórica, então veja que ela já chegou até a fazer uns extraordinários aqui, 156%, 210%, já pagou 83%, 111, 123%. Então veja que ela até faz umas extraordinárias aqui de distribuição de dividendos em relação ao seu payout, tá? E aqui, olha, para 22, 75%, que é o mínimo que ela paga. Por isso que aquela conta lá a gente fez meio que também num cenário moderado. Se você colocar, olha, 2, vamos pegar aqui 2,02 centavos. Se a gente multiplicar, perdão, seria os, vamos colocar aqui 2,74, né? Vezes, vamos colocar aqui 90%. Então daria 2,46 de dividendo por ação. E a gente dividir por 0,06, essa cotação poderia chegar a R$ 41. Isso não é nenhum absurdo, porque ela já chegou a pagar payouts de até 200%. Tá? Então aqui mais ou menos uma base, né, é bem interessante de comparar. Mas diz aí, você quer uma análise um pouco mais profunda de TRPL4? Você investe, recebe os dividendos regulares dela aqui, coloca, comenta e não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.